Graça e paz, eu sou o pastor Eduardo e hoje eu tenho uma palavra direta do trono de Deus. Palavra essa que encontra-se inserida no segundo livro dos reis, capítulo de número 20 e o verso de número 1. Que esse texto relatará a história de um rei chamado Rei Ezequias. E assim diz a palavra do Senhor. E naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Uma palavra hoje tremenda, poderosa, exortativa, de encontro ao meu e ao seu coração, subordinada ao tema: é tempo de pormos a nossa casa em ordem. E sabemos, nesse texto sagrado, que o rei Ezequias tinha tanto em ordem a sua casa material, como a sua casa espiritual. E hoje, essa palavra declara a você e questiona a mim e a você: como está a sua casa material? Como está a sua casa espiritual? Haja o que houver, é tempo de pormos a casa em ordem. E hoje, veremos nesse texto que o rei Ezequias era filho do rei Acás, o rei de Judá. E tinha o rei Ezequias 25 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E Ezequias era o rei que fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, e por isso confirmara tudo o que fizera o rei Davi, o que vos antecedeu. Então, veremos que para termos sucesso, para caminharmos na nossa casa material e na nossa casa espiritual, nós temos que ter a casa em ordem. Deus não admite casa bagunçada, Deus não admite casa suja, mas hoje o Espírito Santo do Senhor, através dessa palavra, ele há de colocar a sua casa em ordem em nome de Jesus. Em primeiro lugar, o rei Ezequias recebe duas visitas inesperadas. E nesses últimos dias, nesta pandemia, quantas visitas inesperadas nós temos recebido? Primeiro, algumas doenças. Segundo, algumas pragas, ou até mesmo algumas mortes assolando casa de familiares, quer brancos, quer negros, quer judeus, quer cristãos, mas são visitas que muitas vezes não estamos esperando. Visitas inesperadas, mas o mais importante é a casa está em ordem. Então veja que a primeira visita que o rei Ezequias recebeu foi de uma doença mortal. Ele era rei, tinha uma ótima posição, mas creia que a aprovação vem para o rico, a aprovação vem para o pobre, a aprovação vem para o alto, a aprovação vem para o que é baixo, a aprovação ela vem para todos. Então, a primeira visita inesperada para o rei Ezequias na sua casa, agora na casa material, era uma visita de doença. Eu não sei a visita que você tem recebido na sua casa, mas se sua casa está em ordem, o Senhor, ele te salvará em nome de Jesus. A segunda visita inesperada, nesse texto sagrado, do capítulo 20, o verso 1, era a visita do profeta Isaías. Mas quantas vezes você espera a visita de um profeta, achando que vai ouvir o que lhe apraz, mas hoje, como profeta de Deus, eu lhe declaro, o profeta hoje e a palavra do Senhor não vai dizer o que você deseja, mas vai dizer hoje para a sua casa o que você precisa. E esse texto declara no capítulo de número 1, que agora o profeta, o rei Ezequias, ele recebe a visita de uma doença mortal. Agora ele recebe o profeta Isaías, filho de Amós, e veio a ele e disse-lhe: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Oh, meu amado irmão, quantas vezes queremos ouvir de Deus uma bênção, queremos receber de Deus a vitória, queremos receber de Deus a casa, queremos receber de Deus a chave, mas a ordem do Senhor para ti é: coloque a tua casa em ordem. Em segundo, o rei Ezequias tinha as suas casas em ordem, tanto a sua casa material como a sua casa espiritual. Em outras palavras, o rei Ezequias, ele tinha crédito com o Senhor. Ei, Deus está te perguntando hoje, diante de algumas visitas inesperadas,
como está o seu crédito com o nosso Senhor. Mas Ezequias, ele tinha crédito. Então veja, no capítulo 20 e o versos 2 e 3 declara: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, veja, quem tem intimidade com o Pai, aleluia, ele não murmura. Quem tem intimidade com o Pai, ele não vai para o vizinho. Mas quem tem intimidade para com o Pai, a primeira coisa que ele faz é chorar nos pés do Senhor. Versículo 3, ah, Senhor, se tenho se servido de lembrar que andei diante de Ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Agora Ezequias lembrara ao Senhor, orando a ele, que havia sido reto ao Senhor, temente a sua palavra, que não tinha se desviado de todo mal, e só fizera somente o que o Senhor havia lhe ordenado em todo o seu reinado. Então, aprendemos que, primeiro, o Ezequias recebeu uma visita inesperada. Segundo, o Ezequias tinha, aleluia, crédito nas suas duas casas. Ele tinha em ordem a sua casa material como sua casa espiritual. E em terceiro, agora, quem tem a casa em ordem tem crédito com Deus. Irmãos, fique tranquilo. Se a sua casa, primeiramente espiritual, haja a tribulação que você estiver, mas se a sua casa espiritual está em ordem, fique tranquilo, que Deus tomará a tua causa, Deus pelejará a sua peleja e você sairá vitorioso em nome de Jesus. Então vemos em terceiro, quem tem casa em ordem tem crédito com Deus. Capítulo 20, versos 4 e 5. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Oh, glórias a Deus. Irmãos, se tem crédito com Deus, vai dormir tranquilo. Se tem crédito com Deus, começa a glorificar o nome dele, que o mesmo profeta que veio, Deus ordenará para que ele volte e determine o que Deus já tem determinado para ti. Ou seja, Deus neste dia, por você ter crédito com ele, por você ter a casa limpa, Deus revogou a sua sentença. Deus está dizendo, profeta, volta lá e diz ao rei Ezequias, não morrerás e acrescentarei os anos de tua vida. E para encerrarmos essa mensagem, quem tem casa em ordem, Deus não só dá livramento, mas também nos livra de todos os nossos inimigos. Ei, querido irmão, creia, se a sua casa está em ordem, hoje Deus vai te dar livramento de morte e ainda livrará você e toda a sua casa da mão dos seus inimigos. Como podemos confirmar isso, pastor Eduardo? Capítulo 20 do segundo livro dos Reis e o verso número 6, encerrando essa mensagem. E acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Então creia hoje, se a sua casa ainda está bagunçada, se a sua casa ainda não está em ordem, hoje, depois dessa palavra, creia, é tempo de pôr a casa em ordem. Coloque a casa em ordem, ore a Deus, clame a Ele, que Deus lutará a seu respeito e muito mais. Quem tem a casa em ordem, Deus vai dar livramento de morte e ainda livrará você da mão dos seus inimigos. Então, ore a Deus comigo nesse momento. Amantíssimo e glorioso Deus, a Ti louvamos, ó Pai, por cada vida que tem ouvido esta mensagem nesse dia, a qual o Senhor declarou na sua palavra. É tempo de colocarmos a casa em ordem. Quantas vezes, ó Pai, recebemos visitas inesperadas e não estamos, ó Pai, com a nossa casa em ordem, principalmente a casa espiritual, mas hoje o Espírito Santo do Senhor visita cada casa, vai fazendo uma limpeza, vai colocando tudo em ordem para que Deus primeiramente nos dê vitória, nos livre da morte e principalmente nos dê vitória sobre os nossos inimigos. Por isso, ó Pai, eu creio que hoje
O Espírito Santo tem limpado muitas casas e colocado muitas casas em ordem, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por isso, continue conosco, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal.